O ex-juiz e pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, vai lançar um livro intitulado Contra o Sistema da Corrupção. A obra revela bastidores da Operação Lava Jato e fala sobre sua passagem pelo governo Jair Bolsonaro. Durante a entrevista a um jornal, Moro disse que os recentes retrocessos no combate à corrupção também devem ser atribuídos a Bolsonaro. Moro foi ministro da Justiça até abril de 2020, quando deixou a pasta após troca na diretoria-geral da Polícia Federal. O ex-juiz vai realizar uma turnê de lançamento em 4 capitais do país, iniciando no dia 2 de dezembro, em Curitiba. Ele participou de um jantar com empresários nesta segunda-feira, onde criticou o sistema de reeleição do Brasil e afirmou que o Congresso precisa avançar em vários temas. Zé. O livro, ele mostra ali como foi o início, como ele entrou para apoiar os procuradores que estavam montando a força-tarefa da Lava Jato e por que ele evitou no início ali a inclusão de deputados e senadores para evitar a vinda do processo para o Supremo Tribunal Federal, onde ele sabia que haveria dificuldades. O Sérgio Moro já trabalhou no Supremo como juiz auxiliar e ele sabia exatamente dos entraves legais. Por isso, ele evitava, nos primeiros depoimentos, que os depoentes, principalmente que estavam em delação premiada, citassem o que ele chamava de detentores de foro, né, funcionários públicos. E aí a investigação ficou por lá até que veio para o Supremo e foi devolvido para se ter uma ideia de como o processo foi muito corrente, muito legal, e a ideia de inocentar o Lula acabou desmanchando toda a Lava Jato. Sérgio Moro toma como base esse livro para contar a história e evitar essa versão do PT de que houve perseguição. Não houve. Houve a investigação normal. E ele, como juiz, apenas deu prosseguimento ao processo. Quem realmente trabalhou muito foi o grupo de procuradores, integrantes da Polícia Federal e principalmente o pessoal da Receita Federal, os peritos da Receita, que ajudaram muito quando se fazia uma operação. Os policiais federais já sabiam quem era a pessoa, o que ele tinha, o que iam encontrar lá naquele local. Então, é esse o conteúdo do livro, e ele vai fazer talk shows com perguntas com alguns jornalistas e com isso é ali o pé inicial da campanha. É uma pré-campanha proibida, ninguém assume que está em campanha, né? É um mundo do faz de conta, mas é o que temos para o jantar. Sérgio Moro acabou mostrando que é o mundo político, né? De que a política está sempre agitando e que Lula se cuide, porque Moro pode disputar o segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro, que já está garantido lá. Diga, Ana. Bom, curiosa para saber se nesse livro aí ele vai realmente e finalmente dizer o que aconteceu, as ilações todas que ele fez em relação à interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Aliás, né, não custa a gente falar, uma prerrogativa exatamente do Executivo trocar o comando da Polícia Federal, mas ele saiu ali do Ministério da Justiça atirando, né, fazendo graves acusações contra o presidente, dizendo que ele interferiu de uma maneira bastante negativa na Polícia Federal, e até hoje as ilações que ele disse, que ele levantou, as acusações graves, elas não se concretizaram. Então, vamos aguardar se ele vai contar nesse livro o que realmente aconteceu, porque desde então o Brasil não ficou sabendo, né, o que ele quis dizer com aquelas acusações. Sobre esse talk show aí, essas perguntas de jornalistas que o Zé mencionou, fica também a pergunta se será um talk show aberto ou perguntas ensaiadas, né, à la Joe Biden, escolhidas a dedo, jornalistas escolhidos a dedo, apenas para alimentar aquelas perguntas que possam engrenar, de uma certa forma, a candidatura do Sérgio Moro. Será que teremos perguntas incômodas sobre as inconstitucionalidades do STF, sobre o inquérito ilegal do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, sobre tudo isso que a gente vem vendo, essa insegurança jurídica aí, que diariamente, né, a gente está sempre aqui falando do STF, se ele vai tocar nesse assunto ou se ele vai continuar nesse silêncio ensurdecedor em relação a um ponto muito essencial que o brasileiro está bem cansado e que foi um tópico importante nas manifestações do 7 de setembro, que é o respeito à Constituição e essa insegurança jurídica toda aí trazida pela Corte mais alta do Brasil.
estaremos aí ligados para ver se essas perguntas acontecerão ou se serão apenas perguntas para respostas ensaiadas para o candidato aí de parte da nova mídia. Fiuza. O Sérgio Moro, como é que eu vou dizer? O Sérgio Moro viu, Vitor, a Operação Lava Jato ser trucidada ao vivo, né, por várias entidades, inclusive o Supremo Tribunal Federal, descondenando o Lula. Ele não falou nada sobre isso. Falou absolutamente nada. Moro, você não viu isso, Moro? Você não viu este ato que coloca, concorrendo na eleição, um ladrão que você prendeu? Você falou disso, deve ter falado baixinho. Você devia ter dito, a partir desse movimento, o seguinte: para tudo. Não é possível prosseguir num país que se considera inscrito no Estado de Direito, com uma corte máxima que reabilita um ladrão para a eleição, mas você não fez isso, Moro. Você está limpinho, de banho tomado, concorrendo com o Lula. É isso que vai acontecer. Enquanto você não fizer isso, você não vai ser levado a sério. Você está mal assessorado e você aparentemente está um pouco deslumbrado aí com o Grand Monde, né, Moro? Aparentemente o teu olho cresceu para o Grand Monde. Mas isso não vai dar certo desse jeito. Isso não vai dar certo desse jeito. Sabe por quê? Porque já deu para reparar que sopraram aí para você que o negócio é falar mal do Bolsonaro. E aí você está dando vexame, você está indo ao Senado falar que é contra a PEC dos precatórios, você fala contra absolutamente tudo que provém do governo federal, de uma maneira leviana, de uma maneira sem fundamentação, sem saber o que está dizendo. Isso não é uma boa plataforma, amor. A sua boa plataforma, eu não posso dar conselho a ninguém, mas seria trazer o trabalho importante que você fez na Operação Lava Jato. E você parar como uma baliza civilizatória no país, dizendo o seguinte: estes que estão desmontando a Operação Lava Jato são os inimigos do Brasil. Não é isso que você está dizendo. Você está dizendo que o aumento, o enfraquecimento ao combate da corrupção piorou, quer dizer, enfraqueceu-se o combate à corrupção no governo Bolsonaro. Isso parece com aquele circo que você montou quando saiu do cargo, em plena eclosão da pandemia, se lixando para tudo, sancionando ações brutais de tiranetes contra a população. O que houve com você? Você esqueceu o seu espírito público? É assim que você está vivendo. Então, naquele momento, você fez o que você está fazendo agora. Você montou um circo, uma coletiva, e disse que tinha uma coisa muito grave no governo e que você não podia mais continuar. Sendo que um mês antes você dizia que estava tudo bem. Então, eu quero dizer aqui, com sinceridade, né? O Sérgio Moro, o trabalho dele pelo país na Operação Lava Jato é um patrimônio do país, né? E ele seguiu, ele tá mostrando uma mediocridade que a gente custa a crer. Né? A gente custa a crer, porque ele, ao sair também do governo, do mesmo jeito que ele diz que a corrupção aumentou, o combate diminuiu no governo Bolsonaro, para dizer o que o assessor dele manda ele dizer, ele saiu dizendo que a relação do governo Lula com a Polícia Federal era mais republicana. Ô Moro, o governo Lula era uma quadrilha que você ajudou a prender. Como é que você diz uma coisa dessa? Você sabendo que tinha vazamento da Polícia Federal, que o João Santana ia ser preso, que a Dilma disse ao João Santana que ele ia ser preso. Você não sabe disso tudo? Como é que você diz que a relação do governo do PT, do Lula, era melhor com a Polícia Federal do que com a do Bolsonaro? Você não acha que você está se desmoralizando dessa maneira? Então é isso, um divã para Sérgio Moro, né? A gente ainda espera, né, que os bons propósitos lá de trás retornem, porque esse aí, infelizmente, é uma frustração. A gente não fica feliz de dizer isso, não. É uma frustração para todos nós.